Esther, capítulo 4, a partir do versículo 14. Nessa noite, o Senhor vai nos tirar das ciladas e das tramas de Amã. Aleluia! O nosso inimigo vai perecer na cilada que ele mesmo armou para nós. Glórias a Deus. Nessa noite o nosso inimigo cai. Cai porque o Senhor está nos enchendo de sabedoria. Na primeira semana nós falamos de Josué. Quantos estiveram aqui na primeira semana? Na primeira quinta-feira. E nós falamos aqui sobre Josué. Quando Deus disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque eu te escolhi para fazer esse povo atravessar este Jordão. Você lembra disso? E Josué atravessou com o povo o Jordão, e Josué entrou na terra prometida. Na segunda semana, nós falamos sobre bênçãos e maldições. E nós aqui chegamos à conclusão que guardar os mandamentos, guardar os princípios, nos leva até a terra da promessa. E hoje nós vamos falar sobre enfrentar situações adversas que na realidade nos preparam para um tempo de governo. Até eu hoje queria ouvir essa palavra. Esther capítulo 4, a partir do versículo 14. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que me respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Nós estamos falando aqui sobre uma mulher, que o nome dela de judia era Radassa. Esther era uma das mulheres que estava no Império Persa. Quando nós olhamos para esse texto, o contexto dele foi escrito quando o povo judeu estava sob o domínio de Assuero. Assuero tinha o governo da Índia até a África, até a Etiópia. Quando nós olhamos para o governo de Assuero, nós vamos encontrar que ele toma toda a Ásia e toda a África, e todas as províncias e reinos que tinham na Ásia e na África estavam sob o domínio de Assuero. Interessante é que a rainha Vaxi se recusa a obedecer um comando do rei. O rei está num banquete, em um jantar, e ele quer apresentar a beleza de sua esposa aos seus convidados, e ela se recusa a aparecer na presença do rei. E por causa disso, o rei manda a rainha embora, ele destitui ela dessa autoridade, e ele agora está à procura de uma nova rainha. Então se abre um concurso na província de Assuero, no domínio de Assuero, no reino de Assuero, no Império Persa. Se abre um concurso onde todas as mulheres virgens e belas deveriam se apresentar para estarem diante do rei, para que ele tomasse a sua decisão, a sua escolha. E Esther foi separada entre todas as mulheres do Império Persa, e ali Esther foi escolhida como a mais bela. Ela se preparou, ela se ornou, se encheu de joias, e Esther se apresentou diante do rei, e os seus olhos, os olhos do rei, brilharam quando viram Esther. O interessante é que em 2 continentes, porque as moças foram buscadas em 2 continentes, Esther foi a mulher mais bela de 2 continentes. Deus, quando opera, Deus, quando trabalha, Ele tem os seus processos para trabalhar. Interessante que Esther era órfã. Seus pais haviam morrido e ela era agora cuidada pelo seu tio Mordecai, que estava no Império Persa. E muitas situações com a nossa vida acontecem
e a gente parece que Deus errou. A gente pensa que Deus errou, parece que Deus errou. A gente diz: Deus deixou que meus pais morressem. Deus deixou que tal situação acontecesse. Deus permitiu que eu perdesse o emprego. E nós pensamos que aquela situação aconteceu para a morte. Porém, todo o propósito de Deus nunca falha. Toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Existem situações que nos trazem dor, mas Jeremias 29, capítulo 11, versículo 11 diz que os projetos e os planos do Senhor é de nos fazer prosperar, não de mal. Esther tinha ficado órfã dos pais, porque o propósito que Deus estabeleceu é que ela estivesse no Império Persa quando Assuero precisasse de uma nova rainha. O que eu quero dizer para você é o seguinte: no início dessa palavra, tem coisas que estão dando errado até hoje. Tem situações que para você estão te fazendo naufragar. Tem situações que parecem que você está perecendo. Tem situações que parece que Deus te abandonou. Existem circunstâncias que você pensa: eu vou tirar minha vida, eu vou desistir, eu vou me atolar nos remédios, porque Deus esqueceu de mim, Deus não existe, Deus não me ama, não tem sentido na minha vida. Mas essas situações não são erros, essas situações são caminhos que Deus está trilhando para te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Então, em nome de Jesus, eu quero denunciar as mentiras do diabo contra a tua vida, dizendo que você está indo para um caminho de condenação, de fracasso, de miséria, de falência, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus, quando desenhou a sua história, Deus, quando escreveu a sua história, Deus foi criando meios e caminhos para que a vontade dele prevalecesse a respeito das vontades humanas. Então Deus trilhou alguns caminhos para te fazer chegar no lugar onde é bom, perfeito e agradável. E esse lugar é a sua vontade. Até porque durante anos nós trabalhamos em cima daquilo que nós desejávamos. Não é verdade? Seu pai te criou, sua mãe te criou, te ensinou, te educou para você ser aquilo que eles sonhavam. Te formaram para você ser aquilo que eles sonhavam. Você estudou baseado naquilo que você queria viver de sonhos. Só que algumas coisas começam a dar errado. E a gente começa a questionar: Deus, por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão dando erradas para mim? É porque Deus está tirando você da sua vontade e levando você para a vontade dele. Algumas coisas não dão certo. Algumas coisas parecem que estão dando errado, porque Deus está nos tirando dos nossos caminhos e nos levando para os caminhos. Aleluia, Senhor, faça isso. Esther só estava no Império Pérsia porque ela era órfã e o tio cuidou dela. Então Esther é achada, é escolhida, e agora Esther é rainha e está dentro do palácio. Deus eleva Esther para aquela posição. Só que um homem chamado Amã também é levantado como governador preferido do rei, para ajudar o rei, ser braço direito do rei em todas as decisões do império, porque os eunucos tinham armado contra Assuero para matá-lo. E o tio de Esther, Mordecai, descobre a trama e anuncia a Amã, e Amã desfaz a trama contra o rei. E por causa disso o rei pega Amã e faz de Amã governador. E o rei diz para todo o império: todos vão ter que se dobrar diante de Amã, todos vão precisar se ajoelhar quando Amã passar, nós vamos construir uma estátua, um monumento a respeito de Amã, todos vão precisar se dobrar diante dele. E Mordecai não se dobra, o tio de Esther não se prostra diante de Amã. E isso me lembra 3 jovens que estavam na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante da estátua do rei. E por causa disso foram levados à fornalha de fogo ardente, que foi elevada 7 vezes mais alto e forte o fogo para matá-los,
para desfazer com a vida deles, e esses jovens, porque não se prostraram, não idolatraram, não se corromperam com o império, com o domínio dos ímpios, foram levados para a fornalha. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa palavra e dizer para você que todas as vezes que nós começamos a andar em retidão, o mundo nos oprime. Todas as vezes que você começa a dizer não para o pecado, todas as vezes que você diz não para coisas erradas que você fazia, ou então que o mundo começa a te oferecer. Todas as vezes que você decide orar mais, jejuar mais, se posicionar mais, ser referência, ser exemplo. Todas as vezes que você decide no seu trabalho ser um funcionário melhor, ser um patrão melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor. Todas as vezes que você decide viver em santificação, alguém ou algo vai se levantar contra você para te lançar na fornalha. Alguém vai te perseguir, inventar uma calúnia, inventar uma situação. A sua alma vai ficar pressionada, seus sentimentos vão ficar confusos. O diabo vai dizer para você que não vale a pena você se posicionar. Dentro da sua casa, você como pai vai tentar melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, e os seus filhos vão te decepcionar, os seus filhos vão criar situações para te ferir, e todas as vezes que você tenta ser alguém melhor, tenta fazer algo novo, se santifica, se posiciona, o fogo da fornalha aumenta, te lançam dentro das prisões para te fazer recuar a respeito da posição que você tomou desde o primeiro dia de campanha que você veio e decidiu mudar. As coisas pioraram para você. Quando você se posicionou e disse: eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar dentro da minha casa, eu vou mudar com a minha família, eu não vou mais ver isso, eu não vou mais ouvir isso, eu não vou mais compactuar com isso. Desde esse momento te lançaram numa fornalha. Foi isso que aconteceu com Mordecai. Ele não se dobrou. E por não ter se dobrado diante de Amã, Amã se tornou o inimigo dele. Você já percebeu que existem pessoas que estão perto de nós, que se tornam as nossas inimigas, quando nós não queremos mais compactuar com aquilo que elas fazem? Já percebeu que tem gente que olha atravessado para você? Tem gente que rejeita você, indiferente contigo, porque vê que você não está fazendo, compactuando com a mesma coisa que ela quer que você viva ou quer que você faça. Então, de repente, por causa da santificação, por causa do posicionamento, porque essa campanha de libertação, na realidade, é uma campanha de posicionamento. Por causa desse posicionamento, nós começamos a ter vários inimigos. Os inimigos começam a se levantar. Até porque existem pessoas que, quando nós estamos orando por elas, aí que elas ficam com raiva de nós. Você já parou para orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho? Quando você está orando por eles, aí que a batalha fica tensa, aí que ele entra dentro de casa com cara feia, aí que tem confusão, aí que tem briga por nada, briga pela toalha, briga pela louça, briga pelo chinelo, briga pela roupa de trabalho, e briga, e confusão. Mas sabe por que o inimigo faz isso? Porque ele quer te desmotivar de orar. Quando você ora por alguém, isso é um sinal de amor. Aleluia. A oração é um sinal de amor. E quando você está orando pelo seu cônjuge, orando pelos seus filhos, orando por um amigo, orando por um colega de trabalho, e ele começa a te tratar mal, o teu coração começa a se fechar, porque você está sendo tratado com ingratidão, porque você sabe o preço da oração. Aí você diz: eu não vou orar porque não está adiantando. Mas é aí que você tem que orar. Quando uma pessoa muda com você,
porque você está orando, aí que você tem que perseverar, aí que os seus joelhos têm que dobrar. Quando você está orando pelos seus filhos, mas mais rebeldes eles se tornam, aí você tem que orar. Quando você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, e eles começam a ter comportamentos estranhos, aí você tem que orar, porque há um sinal que as trevas estão trabalhando contra a mudança que a sua oração está proporcionando. Quando as coisas ficarem mais difíceis, quando a fornalha se tornar mais quente, quando você perceber que você está colecionando inimigos, aí que você tem que se posicionar. A gente tem um costume de dizer: se está difícil é porque Deus não está no negócio. Mentira. Quero denunciar essa mentira aqui. Não tem muita barreira. Deus não está conosco. Se tem muita dificuldade é porque não era de Deus. Se não aconteceu é porque não era de Deus. Quem disse? Oh, Espírito de Deus. Deus não foi. Porque da última vez que um exército que confiava em Deus encontrou com uma barreira, Deus mandou rodear 7 vezes e dar um grito. Glória! Quantas vezes você já rodeou a muralha de Jericó que está na tua vida? Ou então você encontrou com a barreira, com a muralha e disse: é muito difícil, vou desistir. Você veio 3 semanas na campanha e já está fazendo prova com Deus, dizendo: Deus, se as coisas não mudarem nessa campanha, nessa semana, eu nem vou tentar mais, porque senão não era de Deus. Quem disse? Quanto mais posicionado você se torna, mais o inimigo trabalha para te frustrar e dizer para você que não está valendo a pena estar aqui. Deus soberano. Você saiu da sua casa no frio, deixou sua coberta, deixou sua família, veio para a igreja para a campanha de oração e nada está acontecendo. Veio receber libertação e nada está acontecendo. Quem disse que nada está acontecendo? Quem disse que a tua posição não está incomodando o diabo? Quem disse que os demônios não ficaram moliçados quando você saiu da sua casa dizendo que vinha para cá? Quem disse que as coisas não vão mudar? É o que você está vendo que está dizendo que as coisas não vão mudar, mas eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Então, se é para dar 7 voltas, que comecem a dar as voltas agora. Nós estamos numa geração de crentes que foram criados com leite ninho. Gente que tudo chora, gente que tudo foge, gente que tudo desiste, gente que quando a primeira porta se fecha já diz: eu vou abandonar isso aqui. Gente que não consegue receber repreensão, gente que não consegue se submeter, gente que coloca a cabeça debaixo da mão de todo mundo porque quer uma bênção, mas gente que não se posiciona. Mordecai pode ter sido tudo, mas uma coisa ele foi mesmo: homem. Quero dizer para você que está aqui nessa noite: seja homem e mulher de Deus, para enfrentar o teu inimigo de cabeça erguida. Porque a Bíblia diz: no dia da tua aflição, se você se mostrar fraco, vou desistir desse casamento, vou desistir dessa família, vou desistir de tudo, vou desistir da vida, vou desistir, não tem cura para a enfermidade, não tem jeito para a vida de falência que eu estou vivendo. Vou desistir, vou desistir, vou desistir, vou desistir. O inimigo está batendo palma. O que eu fiz está funcionando. A fúria de Amã está funcionando. As muralhas de Jericó estão funcionando. E o inimigo começa a aplaudir a nossa desistência. Mas essa palavra é um alerta para você hoje. As coisas estão indo bem para o crente quando estão difíceis.
As coisas vão bem para o crente quando há um cerco do inimigo. As coisas estão indo bem para nós quando o inimigo nos afronta, porque é um sinal que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida está sendo revolucionário. Está sendo revolucionário. E ali, quando Amã se vê afrontado por Mordecai, ele agora trama não só contra um homem, mas ele trama contra todos os judeus que estão no Império Persa. Porque o posicionamento de um vem sobre todos. Quando você se posiciona lá na sua casa, automaticamente toda a sua casa é atacada. Quando essa igreja se posiciona, toda a igreja precisa se posicionar, porque todos são atacados. Porque o inimigo, ele não quer destruir um, ele quer destruir todos. E Amã cria um decreto que no dia 13 de Ave todos os judeus fossem mortos e haveria uma recompensa para quem matasse os judeus. Da Ásia à África, um homem, um inimigo ferido pela santidade de outro, um homem magoado, amargurado, por causa do posicionamento de outro homem, faz um decreto de morte para todos os judeus. Quero dizer para você que existe um decreto contra todos os cristãos. O diabo instituiu um decreto contra todos os crentes com o propósito de que cada um de nós pereça na nossa fé. A palavra do Senhor diz que o Senhor se alegra na morte dos justos, dos santos. Quando um santo perece, ou morre, melhor dizendo, há alegria no Senhor, porque aquela pessoa está sendo tomada para Ele. Mas quando um pecador morre, existe o que nas trevas? Festa. Porque essa pessoa não creu e por não ter crido está o que? Perecendo. Então o que o diabo quer fazer conosco não é nos matar no nosso corpo físico. Essa enfermidade que veio sobre você não é para fazer o teu corpo perecer. Essa situação na tua família não é para você fazer, não é para te fazer morrer fisicamente. O que o diabo quer é fazer você ter incredulidade a respeito da obra de Deus na tua vida. Com essas situações que você está vivendo, com esses decretos que o diabo instituiu, ele quer que você tenha dúvida a respeito daquilo que Deus disse que ia fazer com você. Ele quer que você fique frio na fé. Quer que você enfraqueça. Quer que você desanime. Ele quer que você pare de vir à igreja. Ele quer que você desista da sua fé. Ele quer fazer com que você se torne uma pessoa fria ou morna. Dizendo, será que Deus realmente cura? Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente pode transformar a minha situação? Será que realmente Deus pode mudar a minha vida? Será que realmente Deus pode mudar a minha história? O diabo não quer, com essas situações que você está vivendo, te matar no físico. Porque se você morre hoje, tem festa nos céus. O que o diabo quer é minar a tua fé para te fazer desacreditar no que Deus pode fazer. Então, por isso que constantemente inimigos espirituais se levantam contra nós, usando a palavra do médico contra nós, usando um diagnóstico de impossibilidades contra nós, usando uma situação familiar contra nós,
usando uma palavra maldita contra nós, de alguém que diz para nós: você não consegue, você nunca vai para frente, você nunca vai para frente com essa empresa, seu casamento nunca vai prosperar, você nunca vai conseguir sair dessa situação. Então ele se levanta através de pessoas para liberarem decretos contra nós, para liberarem sentença contra nós, pessoas para nos frustrarem, pessoas para nos decepcionarem, pessoas para nos rejeitarem, pessoas para serem indiferentes, para nos magoarem, para nos paralisar de tal forma a ponto de que a gente não saia do lugar onde a gente está. Meu Deus. Ele quer que você continue sendo a pessoa que você é hoje, sem expectativa, sem esperança, vindo nos cultos, mas não tendo a vida transformada, que não consegue adorar, não consegue se expressar, não consegue vencer a tristeza, não consegue vencer a depressão, a ansiedade, não consegue mudar as ações, não consegue um emprego, não consegue produzir, não consegue sair da miséria. O que ele quer é nos fazer continuar nas situações que nós estamos vivendo, amargurados, sem perdoar, sem reagir, sem movimentar a vida, sem olhar para o alto. O que ele quer é isso. Então o decreto de morte foi estabelecido para o povo judeu. Amã estabelece um decreto de morte. Vamos conjecturar isso para hoje. O diabo estabeleceu um decreto de morte para nós, de falência, de derrota, de crise familiar, de vícios em pecados, de um coração amargurado, um decreto onde pessoas se levantam constantemente para nos ferir, inclusive, principalmente, pessoas que estão próximas a nós, e de repente, com aquele decreto de morte, todos os judeus começam a rasgar as vestes e sujar a cabeça com cinzas. E o interessante é que Esther, quando sabe disso, a notícia chega a Esther, ela diz para o povo: olha, nós não podemos ficar rasgando as vestes e sujando a cabeça de cinza, porque isso é luto. E todas as vezes que você entra em luto por causa de um decreto do diabo, você está dizendo: o diabo ganhou. Quando você recebe um ataque na sua vida, na sua família, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas finanças, quando você recebe um ataque na vida dos seus filhos, e isso te tira da estabilidade, desestabiliza, se isso deixa as tuas emoções em cinzas, se isso faz com que você chore, fique triste, amargurado, ressentido, entre em luto, você está dizendo: o diabo roubou a minha vida, roubou a minha esperança, roubou a minha fé, o diabo me venceu, o decreto de Amã me venceu, as situações que Amã proporcionou me venceram. E Esther, quando sabe do luto, das cinzas, das vestes rasgadas, ela diz: vamos parar de rasgar as vestes. Glória a Deus. Aleluia. Vamos parar de colocar a culpa no diabo. Vamos parar de responsabilizar as trevas pela desgraça de vida que nós estamos tendo. E vamos começar a assumir as responsabilidades, levantar desse sofá, levantar dessa cama, levantar dessa cadeira e começar a reagir. Você está numa campanha de libertação, está pedindo a Deus uma porta de emprego. Quantos currículos você colocou desde que a campanha começou? Ou você acha que a empresa vai bater na sua porta dizendo para você que chegou e está te oferecendo um emprego? Quantas vezes você entrou na internet procurando uma vaga de emprego? Quantas faculdades você foi pedindo uma bolsa? Você quer um milagre, mas não age.
fica rasgando as vestes, chorando, lamentando, murmurando, nunca dá certo, nada dá certo, eu não consigo nada, eu não vou para nada, minha vida é assim, essa sentença é assim mesmo. Mulher, você está reclamando do casamento, mas desde que começou a campanha, qual o agrado você fez ao seu marido? Teve jantar? Namoraram? Tirou a blusa do candidato? A dor de cabeça passou? A gente fica lamentando, meu marido não muda, as coisas não mudam, ele procura outra na rua. Porque ele procura outra, o motivo é que ele não tem uma dentro de casa. Eu sei que dói ouvir isso. Mas o problema é que a gente reclama. Pede a pastora para orar, pede o pastor para orar, pede os intercessores da igreja para orar, mas eu não mudo. Esté diz: para de rasgar as vestes. Isso é luto. Nada morreu ainda, só tem um decreto. Para de entrar em depressão por coisas que ainda dá tempo de resolver, você ainda está vivo. Para de reclamar da vida, você ainda pode mudá-la. Mas o problema é que, por causa de um decreto das trevas, por causa de uma situação humana, por causa de uma situação que pode ser alterada, nós perdemos as estruturas. O decreto de Amã, com o selo do anel do rei, era irrevogável. Mas Esther mesmo assim disse: eu vou entrar na presença do rei. Sabe o que isso quer dizer? Entrar na presença do rei. Eu vou me posicionar também. Mordecai se posicionou e enfrentou o inimigo. Ganhou o inimigo, Amã. Quando Amã vem com as suas estratégias, Esther se posicionou e foi com as estratégias dela. Sabe o que isso quer dizer? Muitos de nós nos posicionamos, o inimigo vem com as suas astúcias, com as suas ciladas e nos paralisa. Quando na realidade nós precisávamos estar atentos e esperando os ataques do inimigo, porque são certos. Nós precisamos esperar o inimigo vir, sabendo que Deus também tem uma estratégia para nos fazer vencer o inimigo. Meu irmão, você não está aqui à toa. Deus não te trouxe a esse lugar para me ver, até porque eu sei que eu sou bonito. Mas você não veio aqui para me ver. Você veio neste lugar porque Deus tem para você uma estratégia de como vencer os Amãs que se apresentam na nossa vida. E quando Esther se posicionou, ela deu um comando a todos os judeus para jejuar. Se agradasse daquilo, ele mandava matar. E Esther se arriscou por causa do seu povo. Existem ações que nós vamos tomar que a gente fica em dúvida. Será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu me posiciono? E se as coisas piorarem? E se as situações não mudarem? E se eu for pedir perdão e a pessoa não me perdoar? E se eu for acertar as coisas e a pessoa me resistir? E se eu falar e a pessoa me resistir? E se eu agir e não deu certo? Se eu investir e não deu certo? Se eu comprar e não tiver dinheiro para pagar? A gente tem umas questões dentro de nós que só através do jejum e da oração nós vamos vencer. Depois de jejuar 3 dias e 3 noites, Esther entrou na presença do rei e o rei estendeu o cetro para Esther. Eu quero declarar que nessa noite o cetro do rei está estendido para nós. Aleluia! Porque quando
tocou na ponta do cetro, algo interessante aconteceu. O rei a ouviu e disse a ela: até metade do meu reino te darei se você me pedir. Quando há jejum, oração, posicionamento diante do ataque do inimigo, algo interessante acontece. O rei olha para nós e nos ouve, dizendo para nós: até metade do meu reino eu vou te dar. Sabe o que isso aponta, irmãos? As nossas orações, as nossas petições estão sendo ouvidas pelo Senhor. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais diante do rei, porque o rei está ouvindo as nossas orações. Ele está disposto a nos abençoar. E quando o rei ouve de Esther um pedido que ela fez dele ir num jantar que ela ia preparar, as armadilhas de Amã já estavam avançadas. Amã tinha preparado uma forca para matar Mordecai. Só que antes do jantar de Esther, o rei descobre que foi Mordecai que anunciou, que denunciou que os eunucos queriam matá-lo. E o rei manda Amã honrar Mordecai, trazendo um cavalo, trazendo uma capa e trazendo uma coroa de ouro. O homem que estava pronto para matar Mordecai foi o homem que honrou Mordecai, trazendo um cavalo, trazendo uma capa e trazendo uma coroa. Só que o decreto contra os judeus ainda estava estabelecido. E Esther vai falar deste decreto. E o rei, quando sabe disso, ordena que Amã seja morto. E sabe onde ele é morto? Na forca que ele preparou para Mordecai. O que eu quero dizer para você nessa noite é que quando nós temos intimidade com o rei, quando nós estamos na presença do rei, quando o rei nos recebe, na presença do rei nós temos a oportunidade de dizer para o rei o que os nossos inimigos prepararam. E o rei que tem intimidade conosco muda os decretos que eram contra nós, e os nossos inimigos caem nas ciladas que eles prepararam. Quando você está na presença do rei, há a libertação das tramas do maligno contra você. Quando você está na presença do rei, os laços do diabo são desfeitos. Quando você está na presença do rei, as enfermidades são curadas, a alma é curada, os vícios são quebrados, as estruturas são desfeitas. Quando você está na presença do rei, a forca de Amã, que era contra Mordecai, mata o próprio Amã. Eu quero declarar nesse lugar: o rei está no campo, o rei está aqui, o rei está aqui, o rei está aqui, o rei está no nosso meio. E a forca que era para nós, os nossos inimigos caem na cilada que prepararam contra cada um de nós. A forca do teu casamento hoje está sendo para o inimigo que preparou. A forca da tua saúde está sendo para o inimigo que preparou. Quando estamos na presença do rei, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Quando estamos na presença do rei, tudo muda. Tudo muda. O rei está no campo. Estamos na presença do rei. Quando o rei estende o cetro para nós, tudo muda. E o rei está com o cetro estendido para pessoas aqui nessa noite. O cetro do rei está estendido para nós aqui. E Esther tocou na ponta do cetro. Aleluia. E o rei a ouviu. O rei a ouviu. Como pode um rei como
nosso Deus estendeu o cetro e nos ouviu. Isso se chama graça. Nós temos um Deus gracioso que estende o cetro para nós, apesar de qualquer coisa que já tenhamos feito. Ele estende o cetro para Esther. Esther fala, alcança favor, e Amã cai na cilada que preparou. Só que o decreto era irrevogável. Lembra disso? E apesar de Mardoqueu, o Mordecai, tio de Esther, ter sido honrado, a rainha e o próprio tio estavam sob a ameaça de serem mortos no dia 13 de Av. Então, o rei escreve um novo decreto, que no dia 13, quem matasse, perseguisse um judeu, esse seria morto. Com um decreto, o rei sobrepõe um decreto de morte. Os teus inimigos podem ter liberado um decreto de falência contra você. Situações podem ter afetado a tua realidade. Mas uma palavra do nosso Deus nessa noite pode mudar a nossa realidade. Aleluia. O inimigo veio com um decreto de morte, mas o rei foi lá e liberou um novo decreto. No dia 13, foi o dia que foi marcado para a morte dos judeus. Mas o rei reverteu a situação. E no dia 14, eles estavam celebrando uma grande festa. No dia onde todos iam morrer, na situação de luto, na situação de dor, Deus transforma a forca em mesa, em um grande banquete. E ali eles celebram uma festa conhecida como a festa de Purim, até hoje. O dia que Deus transformou a morte em festa. Eu estou hoje, neste lugar, numa festa de Purim. O dia que Deus transformou o nosso velório em uma grande festa. Em uma grande festa. O dia que Deus transformou a nossa falência em júbilo. O dia que Deus transformou a nossa vida de escravidão em uma grande festa. Eu lembro do povo que estava preso no Egito. Deus deu uma palavra a Moisés. Moisés, vá diante de Faraó e diga a ele: liberte o meu povo, para que eles celebrem para mim uma festa no deserto. O jugo de Amã era grande, o jugo de Faraó era grande. Mas todas as vezes que Deus quer que o seu povo celebre uma festa, Ele transforma a nossa realidade para que cada um de nós celebre. Nessa noite eu sinto algo muito forte no meu espírito. De manhã eu orei por isso. À tarde eu tive uma experiência com isso. Uma pessoa veio me pedir perdão hoje à tarde. E essa pessoa arrependida por ter feito, falado, saído, veio se retratar. E essa pessoa vem trazendo notícias de outra pessoa. E ela disse: essa pessoa espera o dia que você vai cair. E eu disse: isso é impressionante.
Porque se eu tenho uma mãe, eu não tenho um dia de morte. Eu tenho um dia de festa. Se eu tenho algo que espera a minha derrota, eu não tenho luto. Eu tenho alegria por saber que o dia de celebrar está chegando. Se tem uma situação difícil no meu caminho, eu não tenho um dia de luto, eu tenho um dia de júbilo. Porque eu sei que o dia da vitória do Senhor vai chegar. A grande libertação não está em ser liberto dos espíritos malignos apenas, mas a grande libertação está na condição da nossa mente ser liberta da mentalidade de escravo que a gente tinha. Você não é mais escravo do diabo. Aleluia. Você não precisa ter medo dos decretos de Amã, porque Deus tem uma festa para nós. Eu quero orar. Eu quero orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus vai transformar o nosso velório em um grande baile, uma grande festa. Nós vamos orar porque o espírito de morte hoje vai sair deste lugar, vai sair da tua vida, vai sair da nossa vida. Nós vamos orar porque onde